Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida, estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para essa mensagem simples e objetiva que se encontra em Romanos 8, versículos do 1 ao 13. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, clamemos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste momento, nesta oportunidade, para que assim venhamos compreender esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida de Jesus me livrou-me da lei do pecado da morte. Pois o que era impossível à lei, visto de que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei não se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o nosso versículo 5. E os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. A inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus e nem à verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vosso corpo, na verdade está morto. Se o Espírito de Deus não está no vosso corpo, nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos, ressuscitou Jesus, habita em vós, é aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo e vivificará também o vosso corpo mortais. Pelo seu Espírito é que em vós habita. De maneira em que, irmãos, não somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meu querido, minha querida, assim precisamos discernirmos se estamos vivendo mesmo segundo a carne, como diz aqui no versículo 5. Segundo os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aí você já
nota a diferença daquele que realmente está levando a sua vida segundo o Espírito, segundo agradando a Deus. Como diz aqui no versículo 8: portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Aí você já conseguiu captar a mensagem, né? Porque essa é a diferença. Os que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, que são elas? São agradar a Deus, buscar as coisas do alto, como diz lá em Gálatas, né? Buscar as coisas do alto, né? E já ao contrário, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, no versículo 6 aqui, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação, deixa eu ver aqui, os que se inclinam para as coisas da carne se cumpre, é o pecado, né? É viver uma vida, né? É viver uma vida não de acordo com aquilo que Deus chamou esta pessoa, né? Por isso devemos estar discernindo, principalmente nos dias de hoje, nesses tempos em que, como diz a Bíblia, será que quando eu voltar, Jesus dizendo, eu acharei fé nesta terra? E aí nós já estamos percebendo que a fé de muitas pessoas está sendo minada. E muitas pessoas estão se inclinando para as coisas da carne, né? Estão se moldando, se adaptando às coisas desta terra. A todo momento Deus tem trazido situações, dificuldades, permitido, melhor dizendo, essas dificuldades para que assim nós venhamos perceber os sinais da sua volta, da sua vinda. E muitos não querem ver porque estão se inclinando para as coisas da carne, e essas coisas da carne estão levando à cegueira espiritual, estão levando a não ter esse discernimento, e estamos, como eu sempre disse e continuo a dizer, estamos correndo risco a todo momento, e esse risco perigoso que pode levar à condenação eterna. Por isso devemos estar prestando atenção, buscando as coisas do alto, porque esse risco é perigoso demais, levar à condenação eterna, né? Aqui, como diz a própria palavra de Deus, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode levar à condenação eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, devemos prestar atenção, devemos ter esse discernimento se estamos mesmo vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Ainda mais nos dias de hoje, a cada dia que passa, que se aproximamos da vinda do Senhor Jesus, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, vão se afunilando, né? Cada vez mais este caminho, mas muitos não querem enxergar essa verdade. A palavra de Deus também nos diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu amigo, minha amiga, o tempo está próximo, né? O tempo está próximo. Não estou dizendo, como eu sempre digo, que a gente não deve viver a nossa vida normal. Não, não é isso. Mas precisamos estar discernindo os tempos,
as coisas que acontecem. Você está aí, eu estou aqui, nós estamos aí presenciando essas mudanças no tempo. Isto é o quê? Isto é um sinal de Deus nos mostrando que as coisas não estão como era antes, né? A todo momento a gente deve prestar atenção nessas coisas para que a gente venha assim buscar cada vez mais Deus e também colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida em Deus, tá? Com a nossa casa, a nossa vida em prontidão a todo momento, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Mas é isso que o Senhor nos traz hoje, né? Porque muitos que dizem aí que estão, né, buscando mesmo a Deus, mas neste momento aqui é que a gente vê se realmente nossa vida está em Deus. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Meu irmão, minha irmã, e as coisas do Espírito é a todo momento estar buscando a Deus. Não que é aquela pessoa que não vai viver, não é isso. Mas é aquela pessoa que está em todo lugar que ela está no seu trabalho, está na rua, em todo lugar ela assim discerne as coisas pelo Espírito. Mas a pessoa que está com a sua vida inclinada para a carne, ela vai buscar as coisas da carne, né? O que é carnal, né? Então, meu irmão, minha irmã, era isso, né? Que o Senhor nos chama a refletirmos, para que assim nós não venhamos se adaptar a essas coisas. As coisas estão acontecendo não para que nós venhamos nos adaptarmos a tudo isso, mas sim para que nós venhamos ter mudança nas nossas vidas, porque o tempo está próximo. Tá entendendo? Porque o tempo está próximo. Não se adapte a essas coisas, né? Não busque colocar roupas, fazer coisas que venham gerar conforto, para que venham melhorar, tipo, tá o calorão, vou lá, coloco uma blusa que protege e vai aceitando essas coisas. Não estou dizendo, e é só como exemplo, não estou dizendo que você não deva colocar uma blusa para se proteger do sol, não, mas que você perceba que essas coisas não são normais. Entendeu? Não são normais. Tudo isso que está acontecendo no mundo afora, que não são mostrados na televisão, é para que nós venhamos de fato ter esse discernimento, para que nós venhamos estar com a nossa vida em Deus, a nossa vida no Espírito, porque assim o Senhor nos chama. E eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe. E lembre-se que eu sou responsável pelo que eu falo e você pelo que entende. Cacau Borges.